podcast de respeito. Fantástico, mano. Muito bom, Léo. Sensacional, gente. Venha conferir do AgroConecta. E você é o nosso convidado. Um basicão, né? Pessoal do Agro, prosa de fundamento. Eu achei que foi muito produtivo. Se liga aí que vai entrar no ar. Seja muito bem-vindo ao 31º episódio do AgroConecta Podcast. Estamos aqui novamente para levar informação de valor e ajudar você a profissionalizar o seu agronegócio das hortaliças. O assunto hoje é muito importante, principalmente para você que é viveirista ou você que é cliente de viveirista, ou seja, produtor rural de hortaliças, para você entender da questão regulatória, inscrição de Renasem, como fazer isso e a importância de um viveiro que quer se profissionalizar ou já é profissional e precisa ter essa inscrição para estar correto dentro da lei e ter um respaldo muito melhor na sua produção. Dá uma olhada nesses cortes aqui na sequência, como foi esse episódio, para você ter um gostinho desse assunto que vai ser muito interessante para você. Dá uma olhada aí. Por que o pessoal do viveiro não faz? Quando tu tem que ficar implorando por um termo de conformidade, tu já quebra o teu processo. Porque eu não posso mandar uma bandeja de mudas doente para o meu cliente. Pode ser até um motor de mudança até do nosso mercado, quem sabe, a contribuir, vamos dizer assim, né? Ele vai saber onde é que ele está, como é que é a produção dele, vai organizar aquilo e o próximo passo vai ser o crescimento. O pessoal, em vez de aumentar a produção, que tem muito consumo, eles diminuem. Se eles estavam utilizando uma semente vencida desde 2024. Agora sim, começamos oficialmente o 31º episódio do AgroConecta Podcast. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa os comentários de onde é que você está assistindo a gente, se a gente está trazendo conteúdo de valor para você e próximos assuntos também que a gente pode estar trazendo sempre para ajudar você aí no seu dia a dia, no seu agronegócio das hortaliças, certo? E não posso deixar de lembrar nossos parceiros aqui que fazem nossa mensagem, nosso conteúdo chegar mais longe aí no Brasil, que é a Usina Viveiro de Mudas, sempre facilitando a produtividade do agricultor do sul do Brasil. Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas do Brasil, desde 1988, auxiliando o cultivo protegido. AgroPro, assessoria e marketing, seu agronegócio posicionado nas redes sociais. Sêmenes Bayer, porta enxertos sêmenes, a sua produção segura e muito mais produtiva. Mercoagro, soluções em agronegócio. Agrivale, bioinsumos que impulsionam e transformam o campo, que é a vida gerando vida. E um novo parceiro, um novo patrocinador, que é a Invictus, uma marca brasileira movida por propósito e construída com coragem, moldando o futuro e o compromisso para servir. E o nosso assunto, como eu falei, é muito importante. A parte de registro de viveiro, de produção de semente, de mudas, mas hoje principalmente vamos falar sobre viveiros. O viveiro profissional precisa estar registrado no Renasem para ter profissionalizado o seu controle, sua documentação. E a minha convidada entende muito sobre esse assunto. Ela é a Fabiana Brambati, é isso? Engenheira agrônoma, formada pela Unital, lá na Universidade de Taubaté, com mestrado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio pelo Instituto Biológico de São Paulo, vinculada à Secretaria da Agricultura de São Paulo e diretora executiva da Aportesp, nome bonito, diferente, e entende muito desse assunto. Seja muito bem-vinda, Fabiana, ao AgroConecta Podcast. E pode se apresentar, trazer mais informações do seu currículo, onde é que você vem, o que é que você faz. Muito obrigada pela oportunidade, Léo. Então, você já fez aí a introdução, né? Sou engenheira agrônoma, formada em Taubaté, com mestrado no Instituto Biológico de São Paulo, que ele é vinculado à Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e sou diretora executiva da Aportesp, que é um instituto no estado de São Paulo, que ele faz toda essa parte de representatividade do produtor rural de hortaliças. Interessante, como é importante, a gente vê crescendo bastante, né, Fabiana?
essas parcerias, esses institutos, essas associações, né? Para unir e fortalecer cada um na sua cadeia produtiva, né? Extremamente necessário, extremamente importante, porque a gente vê o produtor de hortaliças, ele não tem tempo. E às vezes hoje a gente não consegue dizer qual que é o tamanho dessa nossa cadeia. Quantas pessoas trabalham nela? O que são as nossas demandas? Porque dentro desse universo que são as hortaliças, nós temos quem produz mudas, nós temos quem faz produto higienizado, quem faz produto de hidroponia, quem planta convencional, tem aqueles que plantam apenas as folhosas, os outros que plantam só as brássicas, as medicinais, e aí é um mundo. É muita coisa, né? É muita coisa. E a Aportesp, ela surgiu dessa necessidade de se fazer a representatividade desse setor. E dentro da Aportesp nós temos os comitês, e um deles, que acho que pelo nosso tema nesse momento, é o Comitê dos Viveiros, dentro da Aportesp, que ele está vinculado a tudo o que se refere às normativas de um viveiro. Então, a gente faz esse elo, que é do produtor, da sua produção, do seu dia a dia, com as normativas que a gente precisa seguir. É muito importante, né? Porque quando a gente vai entrar no assunto daqui a pouquinho, mas só uma parte introdutória, né? Que quando surgiu essa parte de Renasem, toda essa regulamentação, que ano foi? 2003, não? Isso. Eu lembro meu pai era viveirista nessa época, e eu lembro só do barulho que era. Meu Deus, pintaram um monstro que ia vir na época. Ele não chegou a passar por isso, depois ele acabou vendendo no viveiro, mas de como até hoje daí acabou se perpetuando isso em algumas regiões, em alguns viveiros, né? Que a parte do registro Renasem é uma coisa muito complicada, muito difícil, burocrático, caro, e eu espero que hoje a gente possa desmistificar muita coisa e mostrar que é importante, simples e necessário, né? Espero que a gente possa, a gente vai conseguir trazer bastante coisa. Fabiana, deixar aqui para você um presente da Invictus, tá? Você que é agrônomo, ó. Nossa. Canivete, eu vou te dizer, eu já tive muito canivete, tá? Mas esse canivete da Invictus... Ó, para agrônomo... Não pode faltar. Não pode faltar. Então, só tenho a agradecer e terá olha, tenho certeza que isso aqui vai ficar sempre dentro do meu carro ou na cintura. Tá comigo. Aproveite bastante. Lembrando que toda loja da Invictus tem o cupom de desconto de 10% do Léo Viverista. Tem botina lá. Tem botina de altíssima qualidade. Tem mala de altíssima qualidade. É uma empresa catarinense, tá? Incrível, ela é muito de equipamento tático, militar, mas tem muita coisa para o agronegócio lá que estão desenvolvendo, muito bacana lá. Entra no site, cupom Léo Viverista, aproveita lá. O teu canivete já está garantido no 0800. Maravilha, muito obrigada. E qual que é o cupom para eu poder usar depois? Léo Viverista. Léo Viverista. Muito obrigada. Sensacional. E Fabiana, a gente já entrar nesse nosso assunto, para você explicar para quem quer e precisa entender o que é o Renasem. Qual o objetivo de ter o registro nessa parte do setor de produção de sementes e mudas? O que é o Renasem? Registro Nacional de Sementes e Mudas. A partir desse momento, o produtor já diz, nossa, que coisa difícil, não quero. Mas, assim, eu sempre gosto de fazer uma analogia que a nossa produção, o nosso viveiro, ele é igual uma fábrica de parafuso. Se eu vou ter uma fábrica de parafuso, eu vou lá, vou fazer meu planejamento, vou comprar a minha matéria-prima, eu vou ter uma nota fiscal, eu vou dar entrada dessa nota fiscal na minha empresa, eu vou fazer o processo, eu vou ter os meus dados de processo, depois eu vou vender, eu vou ter os meus dados, a minha nota fiscal de venda, eu vou fazer meu balanço. Então, uma empresa, ela faz tudo isso. Uhum. E por que o pessoal do viveiro não faz? Primeiro ponto, então, fazendo essa brincadeira, essa analogia, a questão do Renasem, ela não é se eu quero ou não. O Renasem a gente precisa cumprir uma normativa, e o principal objetivo da gente ter uma normativa é para proteger o produtor rural. Em nenhum momento isso vem para criar mais um empecilho para que eu faça o meu trabalho. Ela vem proteger. Hoje, a maioria das sementes que nós utilizamos, elas são sementes importadas. E essas sementes importadas, elas precisam ter sanidade. Sanidade é um material que ele é livre de pragas e doenças.
Então, quando eu vou produzir, eu já tenho esse termo de conformidade da minha semente que eu recebi. Só que quando eu vou produzir como viverista, eu também preciso fazer o meu termo de conformidade da muda que eu entreguei. Sim. Então, eu estou me protegendo como viverista porque eu tenho certeza que eu estou entregando um produto com uma sanidade boa e que vai dar um bom resultado para o meu cliente. Agora, se eu não tenho um Renasem, eu não sei o que eu estou entregando. Porque eu não vou ter o meu termo de conformidade, eu não vou ter a minha fábrica de parafuso. Então, esse é o principal objetivo, é proteger o produtor de que ele não traga doenças para dentro do seu viveiro e que ele não propague doenças para o seu cliente. É muito importante essa parte que você falou, Fabiana. A gente já há um ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, boa parte das grandes culturas que a gente entrega, principalmente de alto valor agregado, a gente entrega todas elas com o termo de conformidade da muda, sabe? Por quê? Para ter um respaldo, primeiramente, para o produtor, né, de qualquer problema, ele saber que o nosso responsável técnico olhou a muda, avaliou ela, deu o respaldo técnico, está tudo certo. Além disso, a gente bate foto do lote da muda, faz quase um ensaio fotográfico. Bato foto da bandeja, bato foto da muda na mão, da altura dela, da etiqueta com o lote dela. E eu arquivo tudo isso na nuvem para ficar salvo por tempos e tempos, porque qualquer questionamento que a gente tenha do produtor rural, por algum problema pode ter acontecido na produção dele, que pode gerar aquela dúvida, mas será que veio do viveiro, veio da muda? A gente sabe, quem é viveirista sabe o que eu estou falando, né? Dessas indagações. Se eu tenho o termo de conformidade, que a muda estava nos conformes, assinado pelo produtor, aquilo ali já é um documento, né? Quem ensinou a gente foi o Jorginho da Semides, para a gente criar essas provas, esses documentos para o viveiro, para a gente ter esse respaldo. Então eu vejo que isso dá uma segurança muito grande e indispensável para o viveiro, sabe? Desde que a gente botou isso, acho que muitas vezes a cabeça dorme tranquila no travesseiro, que tendo o registro é o que possibilita a gente fazer isso, né? No Renasem. Com certeza. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Aumentou o teu custo de produção? Não. Então, o que aumentou? O teu controle. Sim. Porque hoje, devo imaginar que o teu responsável técnico, ele deve estar atrelado, o teu Renasem, ao teu caderno de campo. Sim, claro, tudo. Todo E registro. aí, o que isso acontece? O pessoal fala, rastreabilidade é uma coisa chata, rastreabilidade é algo que eu não quero fazer. Se o produtor entender que a rastreabilidade, ela serve para auxiliar ele no desenvolvimento da atividade. E que o Renasem, ele vem com essa obrigatoriedade dele se inscrever como produtor de muda e ele citar quantas mudas ele pretende produzir naquele ano. E quando fechar o ano, ele informar quantas mudas ele produziu, a gente só está falando de gestão. Então, a gestão da empresa dele, as normativas, elas ajudam o produtor a fazer a gestão. E o que acontece com a rastreabilidade. E eu tenho certeza que o teu RT chega em algum momento que diz assim, nossa, o ano passado, no inverno do ano passado, nós tivemos alta incidência da doença X. Então, vamos nos preparar para esse ano, de acordo com a temperatura, umidade, para que a gente não tenha. Nos dá previsibilidade. Só ajuda o produtor a se desenvolver, não gera custo. Totalmente, e até a própria segurança, porque às vezes pode acontecer da parte dos testes, né, defensivo que é feito, que lá em Santa Catarina é a Cidash que faz, se não me engano, para fazer as análises e tudo mais. E muitas vezes tem um choque, né, umas dúvidas na questão de onde é que foi pego e tal. E muitas vezes alguns produtores caem nessa questão da análise de defensivo e muitas vezes tentam botar essa conta no viveiro, por exemplo. Mas a gente está com o caderno de campo, como você falou, tudo certinho anotado, o caderno de campo, o que foi aplicado, quando foi aplicado, por que foi aplicado, e aquele produto não está nesse nosso caderno de campo, de novo, é um documento que protege o viveiro. Assim como se o produtor tiver uma dúvida que talvez, mas será que esse produto é meu realmente? Foi do meu produto que ele pegou no mercado, pegou na Ceasa, pode ter uma mistura, vamos botar assim, e o cara ter ser pego até indevidamente, vamos botar. Se ele tiver o caderno de campo, o produtor rural, de novo, ele vai estar respaldado na cidade, no nosso caso lá no estado, para ter a proteção de que não, tá aqui, eu não apliquei esse produto, tá tudo anotado o que eu faço. Então eu vejo que essa documentação não é, de novo, não é burocracia, é uma segurança, tanto para o produtor rural nesse caso, e para o viveirista, sabe? Na minha visão,
Mas claro, quem tá de fora do que a gente tá falando, esses dois aí estão... Que nada, se dá um trabalhão. Eu vou dizer, isso vira rotina, isso vira... entra dentro da rotina e acaba se fazendo naturalmente. Não gera grandes custos ou trabalhos, vamos botar assim, né? Vira processo, né? Vira processo, vira controle. Processo, controle. E qual o papel você acha que o Renasem tem na cadeia produtiva das hortaliças? A importância, assim. A importância, eu vejo a regulamentação, né, da atividade e principalmente a previsibilidade de se algum problema pode acontecer ou não. Eu dou um exemplo bem simples. Saiu uma portaria, que é o que nós estávamos falando hoje à tarde, né? Uhum. No encontro dos viveristas, né, que teve aqui em Curitiba. Uhum. Foi uma portaria em junho desse ano, na qual ela fala das sementes, da importação de sementes de brássica, de um alerta dos países de onde essas sementes vêm e por conta de uma doença. Que teria que quem estivesse importando a semente, então, por conta do termo de conformidade, tomar o cuidado com uma certa doença. E aí vem o papel do mapa e a questão da Renasem, que quem é o RT de um viveiro, essas notícias, elas têm que estar sempre frescas para ele poder repassar isso para o viveiro. E com isso, o que a gente faz? Evita doença. Evita problema, né? E um exemplo bem simples de um viveiro que eu comecei a atender há alguns meses, eles estavam com muito problema na produção de mudas de espinafre. E aí trocava substrato, dava doença, amarelava, não desenvolvia, aumentava adubo. Foram uns 2 meses em relação a isso. Perdia a bandeja, não entregava o pedido para o cliente. E aí vinha o pessoal da loja que dava suporte no viveiro e dava a opção do produto A, do produto B. Resumindo, chegou um momento que disse, gente, deixa eu ver o termo de conformidade da semente. Aí nós fomos ver, estava vencida. Eles estavam utilizando uma semente vencida desde 2024. Aí fica difícil germinar e dar alguma coisa que preste. Aí não só a germinação, como também as doenças. Então, olha o quanto é importante você estar regularizado, você ter o Renasem, você entender a necessidade, você como viverista, e o teu técnico te dá esse suporte. Olha quanto dinheiro ele teria evitado se ele estivesse desde o início dentro da conformidade da produção. Então, de novo, estar com o Renasem, com o caderno de campo em dia e fazer essas atividades só traz para o produtor benefício, otimiza o processo. Até porque o viverista que não tem essa habitualidade da questão dos controles do Renasem, o que ele tem que estar sempre atento, ele muitas vezes talvez nem se atenta a olhar a validade, olhar o termo de conformidade, porque ele nem recebe, se ele recebe, ele joga fora. Ele nem sabe que existe. Então passa batida esse tipo de coisa, de informação no caso, né? Mas um papo sério aqui, você acha que essa parte do Renasem, ela é mais uma exigência burocrática do que a gente está falando de documentação, ou que realmente traz um benefício na prática, no dia a dia para um viverista? Ela traz o benefício na prática. Desde que o responsável técnico que esteja apoiando, assistindo, né, esse viveiro, seja um responsável técnico e não uma pessoa que assina. Aí eu vou puxar para o lado aqui dos engenheiros agrônomos que antigamente apenas assinavam. É muito comum aí no mercado você falar, mas eu pago um valor muito baixo só para o fulano assinar para mim. Renasem não é algo que você assina. Então a gente tem que desmistificar isso. Não é algo simplesmente... Eu escutei bastante isso aí. Só assinatura. O teu técnico, ele tem que fazer a tua parte burocrática, que é exigida ali dentro do Renasem, mas ele tem outro trabalho ali que ele pode ajudar a desenvolver e te ajudar a crescer como produtor. Então, eu enxergo o Renasem não apenas como um registro ao qual você solicita para um engenheiro assinar. Isso é muito complicado, porque o próprio técnico, ele é responsável por aquilo. Então, se vier uma fiscalização, né? Ele responde civilmente por aquilo ali.
Então, eu acredito no trabalho do técnico desenvolvendo o Renascença positivo. Agora, se vier a pensar isso apenas como um papel que eu assino, aí não serve para nada. Então, a gente tem que... Isso parte do profissional que atende. Uhum. Porque a lei, ela tá ali, a gente tem que cumprir. Agora, vai depender de como o técnico que tá atendendo o viveiro vai se comportar. Se ele vai enxergar aquilo ali como uma barreira, como algo ruim. Se você for ver a lei do Renascença, a portaria, ela é completamente simples. Para nós da área das olerícolas, ela não tem absolutamente nada que diz que é impossível de você fazer. Uhum. É algo que nós, como produtores rurais, deveríamos fazer. Que é o registro do que eu produzo, quando que eu produzo, o material que eu comprei, eu solicitar o termo de conformidade, eu guardar minha nota fiscal. Então, eu vejo como uma ferramenta para desenvolvimento. Uhum. E de modo geral, o que né, fazer essa parte introdutória aí, do que é necessário para um viveirista que está escutando a gente, não tem Renascença, já escutou falar, pensou que era uma coisa horrível. Primeiros passos que ele tem que dar assim, então eu vou atrás de registrar meu viveiro no Renascença. Legal, ótima pergunta. Antes de tudo, às vezes a pessoa pensa assim, eu sou um produtor, eu faço a minha muda e eu vendo um pouquinho aqui pro meu vizinho. Quem tem que ter Renascença? Todo produtor de muda, aí comerciante, embalador, armazenador, todo mundo que trabalha com a muda em alguma fase dessa cadeia precisa ter o Renascença. De sementes ou mudas, né? Quem são essas pessoas? Pessoa física ou pessoa jurídica? Então, lá em São Paulo, a gente tem a pessoa física produtor rural, né? Acho que aqui no Paraná é direto na pessoa jurídica, né? Santa Catarina tem pessoa física também. Ah, também? Então, no nosso caso é isso. Eu posso física ser... e jurídica, no caso. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Aí vem a questão, quem é isento de ter Renascença, que não precisa ter Renascença? Um assentado da reforma agrária, as comunidades tradicionais e o agricultor familiar que utilizar essa muda para consumo. E se ele fizer essa troca entre esses dois acima que eu já falei, né? Por exemplo, o pessoal da reforma agrária, né? Os assentados. Agora, se ele vender essa muda para um outro mercado, ele tem que ter o Renascença. Ele tem que estar registrado. Aí vamos para os passos desse registro. Primeiro de tudo, ele tem que contratar um responsável técnico. E esse responsável técnico tem que estar inscrito no Renascença. Primeiro passo. Tem que ter o registro dele. O responsável técnico seria daí um agrônomo, no caso, né? Engenheiro agrônomo. É um engenheiro agrônomo que a função, né, do engenheiro agrônomo ser responsável técnico. Então, é um engenheiro agrônomo que ele precisa contratar que esteja inscrito no Renascença. Após isso, ele vai fazer o requerimento do viveiro, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, vai pagar uma taxa no guia de recolhimento da União de R$ 252,00 e alguns centavos. Se não me engano, é R$ 252,38. Caríssimo, né? Isso é anual, não? Anual, né? Calma que melhora. Já vou explicar. É cada 5 anos. Cada 5? Nossa, então tá de boa. E aí ele vai fazer esses passos dentro de um link do Renascença, que é um link através do mapa. Quando vier uma resposta por e-mail, ao e-mail que foi feito esse requerimento, se faz um processo eletrônico no SEI. E tudo eletrônico, o mapa de cada superintendência de cada estado, ele responde, você faz a inscrição, depois ele responde e-mail, te encaminha o link. Só que eu vejo assim, o produtor rural, antes de tudo, ele tem que pensar quem ele vai contratar para ser o RT dele. Uma pessoa que já conhece o sistema, ou então se esse agrônomo não conhece, ele precisa tirar um tempo, ligar no mapa, tentar buscar informação de como que ele faz. O pessoal do mapa é super solícito e passa as informações para os técnicos, se inscrever, e aí a pessoa do viveiro ia inscrever no mapa. Após isso, ele recebeu o certificado. E agora? O que faço eu? Agora não precisa fazer mais nada. Não preciso fazer mais nada, não. Agora que começa.
Agora começa a brincadeira. Isso, agora E você acha começa. que é... Vamos dar sequência no... Tô gostando da explicação, que é muito importante para entender, né? Para desmistificar isso. Na sua opinião, você acha melhor procurar um responsável técnico, um agrônomo, que já entenda disso? Precisa ser alguém que já entende dessa parte de Renasem, de cabo a rabo? Ou se, de repente, o viveirista lá não conhece ninguém perto dele, um agrônomo que já entenda disso, e é possível de um agrônomo facilmente entender essa parte do registro, ele se registrar também, que é necessário? Como é que tu vê essa questão? Eu vejo, assim, acho que é interessante o produtor, no caso, buscar os órgãos públicos, primeiramente, para ter esse primeiro passo, essa primeira informação. Então, seria a Casa da Agricultura do município. Lá em São Paulo, a gente tem a CAT, que é o órgão de extensão. Acho que Santa Catarina é Emater. Epagre, aqui é Emater, no Paraná. Emater, tá. Emater, então, suas referências de extensão rural para ter essa primeira pergunta, né? Após, a gente tem as associações, né? Então, no caso, lá em São Paulo, a gente tem a Portesp, que ela tem abrangência nacional e ela tem um comitê específico, né, para atendimento do produtor rural de viveiros, como a gente tem também a BCZEM. Então, buscar esses órgãos que já têm o know-how desse meio. Agora, tratando-se de profissionais, nada impede de que um engenheiro agrônomo que nunca mexeu com o Renasem, ele venha a interagir, entender da lei, se cadastrar e virar um responsável técnico. Eu sempre falo que o profissional, não tem profissional ruim, tem o profissional que tem preguiça. Aquele que tem preguiça de ler as leis, porque o que eu vejo da questão do Renasem é que a gente tem que entender das leis, as portarias, a lei, o decreto, é uma coisa que ela está sempre em movimento, então o mapa vive largando, né? Ele precisa, que é o trabalho dele, botar novas portarias, situações, e a gente que faz o Renasem tem que buscar essas informações para passar para o nosso cliente. Mas qualquer engenheiro agrônomo, ele está habilitado a fazer sua inscrição e virar um técnico. Ele só precisa compreender como é que são feitas essas atividades, né? Ler as normativas, entender, porque ele vai precisar ler as normativas, leis, portarias, decretos, compreender ele e traduzir isso numa língua que o cliente dele, que é o viveirista, entenda, porque senão fica uma coisa absurda. O que é isso? Que é o que está até hoje, né? As pessoas acham que é um absurdo e nada mais é do que a gestão do teu negócio. Não, perfeito. Então é possível. Eu acho que às vezes fica muito obscura essa questão, mas tem que encontrar alguém que já saiba fazer tudo e não é nada o bicho sete cabeças, né? É tranquilo. E assim, Fabiana, dando sequência na questão, após o viveiro tá escrito, tá com o certificado na mão, como você falou, qual trabalho começa dali para frente no dia a dia do viveiro, assim, resumidamente, vamos botar assim. Legal. Vamos pensar assim, vamos abrir um viveiro hoje, eu e você. Primeira coisa, a gente fez a abertura do nosso CNPJ, até 15 dias após a abertura, eu tenho que fazer minha inscrição no Renasem. Nossa, não fiz, e agora eu vou ser multado? Não, você não vai ser multado. A única coisa, você não pode estar inadimplente com o mapa. Aí a gente vai lá, se inscreve. Recebemos o nosso certificado, aí nós temos que cumprir algumas normas ali de produção. Então, a gente tem a Instrução Normativa número 42 de 2019, que tem os anexos que diz quais são as informações que eu devo manter o registro. E aí, um dos anexos, ele fala, olha, no momento que você abriu o seu viveiro, você precisa fazer uma projeção e me entregar essa projeção de quantas mudas você pretende produzir. É igual uma empresa, vamos abrir uma empresa. Que faturamento que eu quero ter? O que eu quero produzir? Então, esse primeiro momento é esse primeiro anexo. Depois, nós vamos ter um outro anexo que, quando passou o ano, até 31 de março do ano seguinte, eu vou entregar um documento com a relação das mudas que eu produzi. Então, todo o meu histórico de que eu produzi naquele ano que passou. Esse é um outro documento. Depois, o meu termo de conformidade das mudas que eu produzi. E guardar todas as minhas informações
por 5 anos. Ah, uma coisa que eu não falei no início. O Renasem, quando a gente tira o nosso Renasem, ele tem a validade de 5 anos. A normativa antiga, ele tinha validade de 3 anos. Então, eu tirei o meu Renasem, ele está válido por 5 anos. Isso também acho que é algo que ficou bom nessa nova revisão da normativa. Uma outra situação, você tem teu viveiro, você tem um responsável técnico, vamos supor que no momento do semeio você tem um responsável técnico. Então você pode ter mais de um responsável técnico no teu Renasem, que isso é uma outra atualização, antigamente não podia. Era só um da propriedade inteira. Hoje você pode setorizar. Um responsável técnico do armazenamento, um responsável técnico da comercialização, um da produção e assim por diante. Interessante. E além disso, também tem a questão do arquivamento, da questão das notas de compra das sementes, dos termos de conformidade. Isso. Então, esse histórico que você tem que manter pelos 5 anos, ele vai ser o histórico das notas fiscais das sementes que você comprou, esses anexos ao qual eu citei anteriormente, o teu termo de conformidade de produção da tua muda e a tua nota de venda da tua muda. Então, esse é o histórico ao qual você precisa manter. E hoje, que nós temos nuvens, né, que a gente não precisa mais estar com tudo isso em papel, ficou muito mais fácil. Eles acabaram mudando recentemente isso aí, né? Porque antes de entregar tudo... não era em papel, mas assim, que tem impresso e escanear, agora acho que liberaram... Tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Então, facilitou bastante. Bastante mesmo. E uma coisa polêmica, Fabiana. Empresas de semente e entregas de termo de conformidade. Ai, polêmico. Polêmico, sabe por quê? Porque... pelo menos pra gente como viverista, eu vou dar a minha vivência. E talvez você vai saber responder essa questão. Para nós não fica muito claro, tipo assim, a empresa de semente ela precisa entregar o termo pra gente. Só que não tem um controle da obrigação disso. Ou como isso tem que ser, sabe? Por exemplo, tem empresas que eles têm no site deles o local que você entra, bota o lote da semente, a cultivar, se não me engano, o lote da semente, e você já baixa o PDF. Muito bom, certo? Outros mandam impresso com a nota. Outros mandam por pombo correio, sei lá. Não mandam. Outros não mandam. Esses são os mais comuns. Outros você tem que ficar implorando 3, 4 vezes, ou seja, porque se já chega com a nota, ou quando ela chega no escritório do viveiro, já consegue puxar no site da empresa, já imprimir, grampear, ou seja, tu tens um processo de organização que tu consegue manter. Quando tu tem que ficar implorando por um termo de conformidade, tu já quebra o teu processo. Ou seja, facilmente tu já não consegue organizar. Quando vê, tu já tem nota, que tu chega na hora de entregar lá em março, como você falou, putz, esse termo aqui, cadê, cara? E eu já pedi, não mandou, diz que mandou, mas não chegou. Isso vira um terror. Qual é a obrigação da empresa de semente em relação a isso? É obrigatório, no momento que você comprou, a sua nota fiscal tem que acompanhar o termo de conformidade. A gente não deveria receber o produto se a gente não tivesse o termo de conformidade. É o que eu ameaço de vez em quando. Não deveria receber. Porque é obrigatoriedade. Assim, tudo bem, ela não precisa vir na nota, junto, acompanhada, impressa, que seja. Mas ela tem que estar disponível no momento que você adquiriu o produto. O que eu comecei, a história que eu contei no início do produtor, que eu comecei a atender, ele trocou o RT, eu comecei a atender o viveiro, e da semente de espinafre. Estava vencida desde 2024. E foi uma briga para a empresa enviar o termo de conformidade, a loja enviar o termo de conformidade. E aí o vendedor falava assim, mas por que essa mulher tá pedindo isso aqui? Que chata que ela infernizando. Que ela tá me infernizando. Uhum. Por quê? Sabia que tava com o produto errado. Então, eu vejo assim, é um assunto extremamente polêmico, mas que a gente tem que tocar nele. O viverista, o produtor rural, a loja, não deve aceitar. Porque só fazendo esse tipo de pressão é que a gente vai regularizar o mercado. Evitar semente pirata, evitar a propagação de doença e, principalmente, que o viverista perca dinheiro. Porque você trabalhar com um material que ele é não conforme significa perda de dinheiro.
Eu não preciso nem dizer que quando há um problema no campo é uma escada, né? Primeiro a culpa é do viverista. Se o viverista conseguir provar por A mais B que não é, aí já vai para a empresa de semente, e aí vai para o adubo e é uma cascata que vai vindo, né? Por isso que eu volto a dizer da importância de estar com o viveiro registrado, com a documentação tudo em dia, o caderno de campo, o termo de conformidade da muda, para você se proteger e as coisas serem justas, vamos botar assim, né? Mas realmente, o que pode acontecer com o viveiro se ele não tiver a nota fiscal no viveiro com um termo de conformidade arquivado? É uma das exigências, não é? Sim. Eu sei a resposta, mas... Então, é uma das exigências. Uhum. Acontece a situação na hora dele entregar essa documentação lá em 31 de março, que vai estar faltando. Então, isso vai gerar ali uma não entrega do seu trabalho total. Então, tem aí uma situação. E também a questão de que quando ele for ser fiscalizado pelo mapa, vai estar faltando informação. Então, ele já não está 100% dentro da normativa. Isso sobra... Eu acho que sim, né? Mas isso sobra problemas para o viveiro ou para a empresa de semente? É sempre no mais fraco, né? E é sempre que também o viveiro teria que exigir, né? Porque é tua obrigação exigir, né? Uhum. A empresa de semente, ela não pode produzir sem o termo de conformidade. Eles têm, e eles sabem disso, e eles fazem. A questão... Porque geralmente quando é uma venda um pouco mais direta, vamos botar assim, por exemplo, uma empresa de semente vende direto para o viveiro, ou uma cadeia de comércio um pouco mais, com menos participantes, esse termo chega mais fácil, sabe? Agora, quando vai daqui, vai para cá, sabe? Passa por muitas mãos até chegar no viveiro, depende da estrutura comercial que a empresa de semente tenha, dificulta isso e meio que se perde pelo caminho, sabe? Essa é o termo, no caso. Aí seria uma situação, né, que eu diria assim, se acontecesse comigo, que a empresa, o local onde eu sou a responsável técnica, a empresa de semente, não a revenda, a empresa não entregasse o termo, eu pediria de e-mail oficial, né, por e-mail, depois tentaria por telefone. Após isso, eu faria uma reclamação no órgão fiscalizador. Uhum. É obrigatoriedade dela me entregar esse documento, porque a gente não tem que aceitar só porque ela não quis. Sim. É o dever dela, como o meu dever como viverista é entregar uma muda conforme com o termo de conformidade, cada um cuidando do seu, dá tudo certo lá no final, não é? Não, com certeza, com certeza. Então, fica o nosso apelo aí, né, o apelo dos viveristas que tem o Renasem, para as empresas. A empresa de semente, como você falou, a questão não está nelas, porque elas, por lei, elas têm que ter o termo de conformidade e elas têm esse termo, né? Então tá tudo certo. É só esse caminho do termo que tem que chegar na ponta para o viverista, né? Então a gente precisa disso aí para estar tudo certinho, né? E Fabiana, você acredita que o registro no Renasem ele ajuda a profissionalizar o setor dos viveiros? Totalmente. Ele separa o joio do trigo, na minha visão. Porque o produtor que ele tem o Renasem, ele começa a entender que ele precisa ter gestão. Uhum. Aí quando ele vai ter gestão, ele começa também a entender que o caderno de campo não é algo que veio para brigar com ele, sim algo que veio para ajudá-lo. Então eu vejo como o Renasem um divisor de águas. Porque quem está legalizado, ele já está fazendo essa gestão, então ele entende onde que dá dinheiro, aonde que não dá, o quanto que custa refazer, o quanto que custa perder um lote. Aquele viverista que ele é completamente informal, a medida dele é o seguinte: tem dinheiro na conta? O viveiro está dando dinheiro. Está faltando dinheiro na conta? O viveiro não está dando dinheiro. E aí ele não tem gestão. E aí, o que você está achando do 31º episódio aí do AgroConecta? Um assunto muito importante e dispensável para qualquer viveiro de mudas ou produtor rural para entender melhor essa questão do registro Renasem e como ele é importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho, as notificações e compartilhe esse conteúdo, esse episódio e os outros
episódios do AgroConecta Podcast com todo mundo aí que tem a ver com esses nossos assuntos, beleza? Então, bora voltar pro episódio e aproveita bastante aí, papel e caneta na mão e anota. Eu acho que é bem por aí. E tu acha que, além disso, da parte de gestão, isso acaba elevando o nível de qualidade do viveiro e confiança do mercado perante o viveiro? Tem alguma correlação em relação a isso também? Tem muito. Nossa, super, ótima pergunta. Vou dar mais um exemplo de um produtor, o qual eu sou responsável técnica da produção dele. Ele não é viveirista, ele é um produtor de hidroponia e ele entrega para uma grande rede lá em São Paulo, então a gente precisa ter toda rastreabilidade, organização, né, da produção. E aí nós pegávamos de 2 viveiros as nossas mudas. De um viveiro que é certificado com Renazem e de um outro, um viveiro do Joãozinho que todo mundo pegava José do da Esquina. o Zé das Couve. O do Zé das Couve, porque ele é um cara legal e a muda dele era Mais boa. barata. Não, era boa. Era né? boa. O que acontecia? Chegava um momento que eu começava a ter muita doença na hidroponia e aquela questão, né? Quando você planta, às vezes acabava uma bandeja de um viveiro, a gente plantava de outro e acabava misturando, né? No lote, na mesa ali da hidroponia. O que eu reparei? Eu consegui identificar a muda do viveiro que é registrado, organizado e com Renazem, daquele que não é. E aí eu reparei, comecei a buscar, pedir termos de conformidade da muda e tal, e eu verifiquei que o problema não era do viveiro que estava registrado, era do viveiro do Zé das Couves, que não tinha gestão, que vai fazendo do jeito que dá. Então eu vejo que você comprar como produtor de um local que ele é registrado, fortalece a qualidade da cadeia, porque eu não posso mandar uma bandeja de mudas doente para o meu cliente. E ela tem que ter um termo de conformidade, de que ela está apta a se desenvolver no campo lá e virar um produto para alimentar as pessoas. Então... Pois é, mas aí, Fabiana, e a dificuldade do produtor ver esse valor? O que você acha que... Como é que o viveirista ele pode trabalhar esse viveiro dele, quem já tem um registro, né? Ou quem está pensando agora em se registrar, ouvindo o que a gente está falando aqui, como fazer a nossa parte como viveirista para o produtor ter essa percepção. Porque eu digo, na prática não é fácil. Não é fácil. Porque alguns produtores mais entendidos, mais esclarecidos vão perceber isso. Estou só comunicando 1 ou 2 vezes, ele já vai se ligar, já vai ver no mercado. Não, isso aqui eu acho que não tem. Mas de modo geral, não é por aí. Não, mas contra fatos não há argumentos, né? Isso aconteceu comigo, de um produtor de assistência técnica, esse mesmo que eu estava falando da hidroponia. Já estou com ele há 3 anos e é um senhor de uma idade assim, bem avançada. Ele tem 92 anos e agora as filhas estão assumindo o local. Então tinha muito essa questão de que eu pego a muda do Zé das Couves porque eu sempre peguei do Zé das Couves. E não queria compreender que, apesar da outra muda que tem Renazem, que é registrada, tem termos de conformidade, ser mais cara, ela me dá resultado. Aí eu observei a situação, vi que eu, conversando com ele, tentando usar as palavras e a explicação técnica, não ia resolver. Eu peguei uma bandeja do certificado, pedi para preparar um canteiro, um outro canteiro, uma bandeja do não certificado, coloquei uma do lado da outra. Plantei, chamei ele no dia da plantação, fotografei, acompanhei e depois a gente pegou o resultado. Então, aí o resultado foi visual, fiz um PowerPoint para ele, assim, bem simplesinho, com as fotos das 4 semanas daquela cultura, comparando o local que foi com viveiro com muda registrada, e o local que era com a muda caipira. Deu muita diferença? Deu muita diferença. A gente tá falando, no caso, é salsinha, né? Salsinha caipira e a salsinha de muda. Porque se tinha lá na minha região era assim... Todo mundo acreditava que a salsinha caipira produzia muito mais, dava muito mais quilo por metro quadrado do que... Salsa caipira que é a semente tirada? Que você faz em casa, que você mesmo faz tirada, e aí tem viveiro, você não pode fazer. F2, no caso, chama em outras questões do híbrido, né? Isso. Então,
E ela não produz da mesma forma. Então, por metro quadrado, eu fiz 2 canteiros, um com semente registrada e também de viveiro, sim. e a outra da caipira do seu Zé das Couves. E aí, no final, o que ele viu? Opa, aqui não tá dando, não deu tantos quilos por metro quadrado. Nossa, aqui deu. Desmistificou. Vamos pro viveiro registrado. Uhum. Porque o viveiro que não é registrado, a gente tem essa outra questão, né, que eu entrei agora. A semente caipira, semente misturada, lotes que restaram de não sei lá onde, as doenças. É impressionante. A nossa região lá de São Paulo, onde a gente está, no Alto Tietê, ela é de intensa agricultura e propriedades pequenas. Então, os nossos solos, eles não descansam. Uhum. E é uma situação, assim, que é muita doença, é muito químico, é tudo muito, então fica muito caro para produzir. E quando você vem com um material de um viveiro certificado, com um material que já veio de uma semente, que já foi testada, climatizada, com termos de conformidade, aquilo ali vai para o campo, é um abraço. Esse viveiro que é certificado, ele, então, depois... nessa propriedade, a gente resolveu a questão da salsinha e aí a gente tinha uma questão da hidroponia que era com a rúcula. Então, a gente concluiu que a rúcula do viveiro certificado resolvia a nossa vida, porque eu coloco essa rúcula no meu perfil de hidroponia, eu conto 17 dias, eu colho. No verão, 14, 15 dias. E o que o produtor quer? Por isso que como é que a gente desmistifica? Palavras, eu vejo que a gente não consegue usar argumentos. Então, a gente tem que mostrar os fatos. Produziu, colheu, ele botou dinheiro no bolso, pronto, tá tudo certo. Você pode pegar a muda que for. Tá nem aí. As minhas experiências até hoje foram assim. Acho que o comparativo lado a lado é o visual, né? Ele é totalmente... autoexplicativo e fica bem fácil de entender, né? É bem complicado, é uma coisa, como eu te falei, eu levantei essa questão pela dificuldade, mas tem uma outra questão que eu gosto muito de um ditado, Fabiana, que é como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras, certo? Ou seja, um viveiro que ele tem essa preocupação de estar registrado, ele cumpre todas as etapas para se registrar, e toda a documentação que ele tem que organizar semanalmente, mensalmente, anualmente, ou seja, ele tem que ser organizado para estar nos conformes em relação ao registro dele no Renasem. Cara, esse gestor, esse viveirista que tem a sua organização, ele e o RT dele, né? Do jeito que ele é nisso, ele vai ser na adubação, na medicação, na irrigação, na estrutura dele, no manejo, no cuidado, na gestão de pessoas, porque não consegue ser uma pessoa organizada aqui e o restante ser tudo, a gente chama lá em Santa Catarina, nas coxas, né? De qualquer jeito. Então vai de encontro isso aí que você falou, sabe? O Zé das Couves, você não é registrado, ele compra semente de qualquer jeito, de qualquer lugar, com qualquer cuidado, não tem registro. Então, cara, o manejo dele, consequentemente, né, uma regra, mas consequentemente vai ser um manejo não tão também cuidado, vamos botar assim, né? Tu consegue fazer essa relação também, tu acha? Total, porque pega uma bandeja compara as duas bandejas, vamos falar em muda de rúcula. Uma muda de rúcula de um viveiro certificado e do Zé das Couves. Puxa a raiz para ver. Como é que é a formação daquela raiz do viveiro certificado e do Zé das Couves que você tem que cuidar ali devagarinho porque ela vai quebrar toda. Uhum. E o teu funcionário, no caso, não vai conseguir plantar. Eu vejo assim, a gente não vai conseguir certificar todo mundo. A gente não vai conseguir colocar na cabeça de todo produtor rural que consome a muda e de todo viveiro que produz que a lei ela deve ser seguida. E que se a lei ela existe, a gente tem que cumprir, ponto final. A gente não vai conseguir fazer isso. Porém, eu vejo que o mercado seleciona. E a peneira está cada ano mais fina e mais exigente. Então, esse Zé das Couves que está fazendo a sua muda de qualquer jeito, o mercado dele vai diminuir a cada momento. Ele não vai entregar um produto conforme, ele vai dar pau. Porque tu não tem como comparar as duas bandejas. Ele entrega aquela bandeja incompleta, aí ele entrega duas porque
ficou ruim, ou então, assim, essa semana a bandeja dele tá ótima, na semana que vem já tá ruim, ele não consegue dar processo pro produtor rural. E na outra ponta, aquele produtor rural que não se preocupa com a qualidade daquilo que ele está recebendo, ele também não vai ter um produto, aquela rúcula, um alface de qualidade, e ele também não vai ter mercado. Então, é uma situação que a peneira está aí, ela está acontecendo a cada ano, cada vez mais. E é uma questão que eu bato bastante na tecla aqui, a gente já está no 31º, acho que desde o primeiro episódio eu falo, de como é indispensável essa profissionalização, ter essa visão de empresa dos viveiros de mudas, também do produtor rural, porque justamente isso, não é mais uma escolha. O mercado, a evolução do nosso mercado agrícola, ele está cada dia mais acirrado, a competitividade, a exigência lá na ponta do supermercado está grande, isso vem para o produtor rural, do produtor rural vem para o viveirista, essas exigências de cultivares, de manejo, de qualidade, e acaba não sendo mais uma escolha a gente ser um viveiro organizado ou não, ou daqui a pouco ser um viveiro registrado ou não, sabe? E tem muitos mitos em relação a isso. Por exemplo, um dos mitos, que o registro no Renasem é só para viveiros grandes. Você já deve ter ouvido falar isso, toda semana. Eu sou pequeno, eu não preciso, não tem necessidade, não vai influenciar. E aí, é só para viveiro grande? Jamais, é para todos que produzem mudas, seja pessoa física, produtor rural, seja pessoa jurídica. Não importa o teu tamanho, você tem que se registrar. A questão é, quem é isento do registro é o produtor de agricultura familiar que produz para ele mesmo, que ele não comercializa, e o assentado da reforma agrária. Fora isso, todo mundo tem que se registrar. Uhum. Então, é aquilo, Léo, o pessoal que fica batendo a tecla de que eu não vou me registrar, eu não quero, ele não vai conseguir expandir o negócio dele, porque ele não entrega uniformidade. Ele não entrega um produto com sanidade. Ele entrega o resultado daquilo que deu certo aquela semana. Não é nem o que deu certo, é o resultado do que saiu aquela semana. E quem produz para comercialização, ele não pode estar à mercê de uma semana tá boa, a outra semana não está e assim por diante. Eu acho que assim, a gente não vai eliminar essas pessoas que estão à margem da produção. Eu só acho que eles vão cada vez mais ser diminuídos dentro a fatia de mercado que eles têm vai diminuir cada vez mais. E tem-se uma ideia de mais ou menos nível Brasil aí, quantos viveiros têm registro, quantos não, é difícil mensurar isso? Isso ainda está difícil, a gente ainda precisa fazer um levantamento nessa questão, eu não consigo te passar esse número, ainda não temos. Porque daí não dá uma noção de tipo assim, em que momento a gente está, vamos dizer assim, né? Mas seria bem interessante. Mas quais os principais erros? Talvez são até erros que pessoas que tentaram se registrar já passaram, a questão de erros e problemas que impedem o viveiro. Tem algo que impede o viveiro de se registrar, por exemplo? Se ele estiver devendo para a União, no caso para o MAPA, ele não consegue se registrar. Fora isso, não vai ter problema. Ou o RT a qual ele contratou não conseguiu fazer o registro, né? Não foi aprovado o registro dele no Renasem. Porque assim, o agrônomo, ele tem que estar com o criativo, né? Uhum. Então o CREA dele tem que estar conforme. E aí ele vai fazer seu registro. Então, pode ser essas questões que impeçam a pessoa de se registrar. Uhum. Mas fora isso, na lei não fala nada de que quem não pode se registrar. Fala apenas quem é isento. Uhum. E como a gente viu desde o início, é um valor extremamente, eu diria, simbólico. 250 e pouco, você falou, né? 252 reais. 5 anos dá R$50 por ano. Você vai ter os outros relatórios que vão ter outras taxas, né, ali, mas eu digo, para você fazer o Renasem, não é um valor absurdo. Uhum. É um valor razoável. Não tem. É porque muitas pessoas acabam, quando vai fazer essa inscrição, parando na primeira, a pessoa não está muito afim de fazer, né? Em alguns casos, a grande maioria. Então, a primeira barreira que dá, não, isso aí não dá, não consegui, não vou fazer.
O que acontece é assim, o sistema do mapa, você precisa ler, entender como é que é feito o registro. Então, acho que onde trava é assim, aquele RT que diz assim, ó, tá aqui, eu assinei pra você, tá aqui o meu termo, que eu sou o teu responsável técnico, entra lá e se vira. Eu acho que é ali Mas que... ele não pode fazer isso, né? Não, ele pode, por exemplo, eu sou viveiro, e eu, viveiro, vou fazer o registro lá no Rezen. Colocar as informações no site do Renazem. Só que eu já tenho o termo de aceite do meu responsável técnico. Posso eu fazer, desde que o responsável técnico já tenha assinado o termo para mim. Então, é possível. E é uma coisa um pouco complicada ali, o processo. Você tem que ler como é que é feito o passo a passo. Qual que é o documento que eu coloco primeiro, qual que é o documento que eu coloco segundo, assim por diante. Eu acho que essa é a dificuldade. Então, eu falo, né, mais uma vez, para os profissionais, os agrônomos que talvez pensam em entrar nesse mercado, tem a necessidade, o mercado necessita de profissionais, né, para atender não só viveiros de hortaliças, mas tem flores e tem um universo aí, né? Mas tem que ser uma pessoa que vá ler as normativas, as leis, que interprete e traga essa informação interpretada para o produtor. O produtor, ele não precisa de mais coisa para ele se preocupar. Ele tem que ter o RT como uma pessoa que vai trazer a solução para ele. E no caso do RT, né? Realmente tem essa falta desse profissional no mercado para fazer para viveiro? Como você falou? Não é que tenha falta. Os que têm, eles, assim, os antigos, né? Eles têm aquela mística de eu assino para você. Então, a gente tem que tirar isso um pouco do nosso dia. Não é uma pessoa que vai ali assinar para você. Ele vai ser responsável, técnico. Ele pode sofrer uma ação, né? Então, ele tem que te acompanhar, ele tem que conhecer o teu processo. Ele tem que entender das tuas dores dentro daquele processo e como te auxiliar. Mas não que falte profissionais. Eu acho que faltam os viveiros se registrarem. E o agrônomo, só para me entender um pouco, porque depende do mercado, tem coisa, por exemplo, advogado não pode ir atrás de cliente, por exemplo, né? Por lei, ele não pode ostensivamente procurar negócios, vamos botar assim, né? E o agrônomo, ele pode procurar viveiros para fazer negócios, para oferecer seus serviços, é a função pesquisar dele. se ele está registrado ou não, ir lá oferecer os seus trabalhos, não tem problema? Essa questão do pesquisar se está registrado ou não, eu não sei como é que ele faria, né? Mas a questão, assim, ele pode bater lá na porta de um viveiro e se oferecer para prestar o serviço para o viveiro. Com certeza, é a função, ele está buscando o mercado, ele está buscando como trabalhar, né? Sim, não até saber legalmente se pode para até os agrônomos estão assistindo a gente, pô, é uma coisa que tem demanda, tem necessidade, tem muitos viveiros que não são registrados, ou seja, tem muito potenciais clientes. Né? E de repente o cara que tá faltando pro viveirista que quer se registrar, ele olhou pro lado, não achou ninguém, às vezes de repente alguém chegar e até se botar à disposição quando vê, pode ser até um motor de mudança até do nosso mercado, quem sabe, a contribuir, né, vamos dizer assim, né? Com certeza. E assim, esse agrônomo, uma dica que eu dou para o pessoal, os agrônomos aí jovens que estão buscando, né, o trabalho, não pensa que legislação na faculdade, porque tem muito aquela mística, né, que quem faz agronomia é o Agratec, é o Agrapop, né? Agro é tudo. Então ele quer muito a parte mais divertida da profissão, mais glamurosa, mas a legislação é extremamente necessária, a gente precisa entender, independente de você ser RT ou não, de um viveiro, o agrônomo ele tem essa obrigação de entender, compreender e interpretar as leis para assim passar as informações corretas para o produtor. Eu acho que falta um pouco da nossa categoria mais conhecimento. E não que a gente tenha isso na faculdade, a questão é que as pessoas, os colegas, eu lembro na minha faculdade, eu adorava a legislação. Para mim era uma matéria assim que eu adorava, e os meus colegas assim era unânime, ninguém gostava, porque parecia uma coisa muito chata. E a gente precisa saber como é que as coisas funcionam dentro do nosso meio, a gente precisa saber também das questões ambientais para poder orientar o nosso cliente. Então sim, o recém-formado ou quem está tentando buscar uma nova função dentro da profissão,
Ele pode, com certeza. Vai fazer um benefício até para nossa categoria e para o digo, meio. até vai ajudar bastante, né? Uhum. E o que pode acontecer com quem produz e comercializa sem registro? Então, pode acontecer bastante coisa. Tem um risco de penalidade legal? Tem risco de Porque penalidade obrigação legal. você já falou que tem, mas de modo geral, na prática, o que pode acontecer? Então, a pessoa pode ser autuada, multada, pode ter suas mudas apreendidas e incineradas, pode acontecer muita coisa. Aí, não falando só de viveiro de olerícolas, né? Mas assim, qualquer viveiro, flores nativas e assim por diante. Então, pode acontecer muita coisa ruim. Já aconteceu, né? Já aconteceu. E as pessoas acham que não acontece porque não sai no Instagram. No Instagram essas coisas não saem realmente. Mas é bem complicado. A gente até foi comentado hoje no encontro de viveristas, né? De alguns casos de tipo a produção da família, todo, né? A parte de capital da família tá ali investido e ser pego, não vou dizer de surpresa, né? Porque talvez sabiam que não estava corretamente, pelo fato de não ter registro. E de como, foi lacrado o viveiro, foi apreendida a produção e aquilo ali acabou desestabilizando totalmente o que a empresa tinha, vamos dizer, a produção, né? Total, e foi uma situação bem complicada, porque você imagina que essa empresa, esse viveiro ficou 8 meses proibido de comercializar. Com 30 funcionários, como é que você paga a conta? Não paga, né? Não tem como, né? Então, as consequências de você não se organizar, não se certificar, são tão grandes que para que correr o risco? Então, a regra tá ali, vamos cumprir a regra e a partir disso, vamos tirar o lado positivo. Eu vou ter gestão, eu vou saber as minhas dificuldades, quais são as minhas falhas, eu vou evitar de botar dinheiro fora, porque eu vou conseguir entender quais são as minhas pragas, as minhas doenças, evitar de repetir o mesmo erro no próximo semeio. Então, eu só vejo coisas positivas aí, né? Uhum. Não. É o que deveria ser visto, né? E o mapa realiza fiscalizações? Como é que ele faz essa verificação de cumprimento das normas de Renasem, essa questão? Sim, eles fazem, né, fiscalização. A gente não sabe como que elas são feitas, né? A partir de que informação, mas ele fiscaliza os viveiros, sim, de produção de mudas e sementes. E daí ali ele vai ver se está tudo nos conformes ou não, toda essa questão de documentação que a gente falou desde o início até aqui, né? Todo o controle que precisa ter, né? Todo controle. Tem que estar tudo certo. E multa também, né? Ixi. Infelizmente, a lei é feita para ser cumprida e nada mais além disso, né? Isso mesmo. E em relação a impactos positivos que você percebe para viveiros que buscam regularização, principalmente na questão de mercado, na parte de credibilidade, parcerias comerciais, que portas você acredita que abre para um viveiro que é registrado? Primeira porta é a credibilidade, é ter a certeza que você vai comprar do viveiro X, aquela muda tem sanidade. Hoje, na agricultura, o nosso maior problema não é ter produtos que eu vou passar na minha produção para curar uma doença. É evitar essa doença, é ter sanidade. E essa sanidade, ela começa onde? Na muda. Falando da nossa área de olerícolas. Então, a primeira questão é a credibilidade. Para quem está registrado, ele passa essa credibilidade porque ele necessita construir isso dentro do sistema produtivo dele. Então, acho que para mim é a principal vantagem de uma pessoa estar cumprindo a lei na questão de produção de mudas. Depois, a redução de custos. Parece estranho, né? Mas você reduz muito o teu custo porque você não fica mais na tentativa e erro. Será que foi isso? Será que foi aquilo? Joga fora, faz de novo. Um viveiro do Zé das Couves, o que ia acontecer? Deu errado, ele faz de novo. Ele não entende o porquê. Quando você tem Renasem e tem rastreabilidade e tem um bom técnico te apoiando,
você vai errar, porque, né, ninguém faz 100% certo da primeira vez. Mas você repetir esse erro vai ser bem difícil. Você pode ter outras dificuldades. Então, a questão é essa, é te dar a sanidade, a credibilidade, e também isso te leva a fortalecimento da cadeia, né? E do mercado. Porque a muda, ela é só um pedacinho da parte das olerícolas ali, que é uma imensidão, porque a gente fala da produção e depois a gente tem lá na ponta o higienizado. Que hoje, eu acredito que vai chegar um momento que a gente não vai mais comprar pé de alface no mercado, não. A gente vai comprar apenas o higienizado. E esse mercado, ele tem total necessidade de uma muda certificada. Ele não pode trabalhar com uma muda qualquer. Então, é a credibilidade, a sanidade e acesso a um mercado fiel, né, de consumo dessa muda. Sim, sim. E outra coisa que eu acredito na parte das parcerias, a parte comercial do viveiro também, é a parte de abrir mais portas, mais fronteiras. Porque, por exemplo, para a gente vender uma muda fora do nosso estado, por exemplo, eu sou obrigatoriamente a ter que ter o termo de conformidade, nota fiscal, mas principalmente a questão do termo de conformidade da muda. Que se eu não tiver o registro de Renasem, não existe esse termo. Então eu já não posso vender para fora do meu estado. Então acaba que eu vejo que quem tem esse registro, essa segurança, esse respaldo, né, jurídico e na lei que está tudo certo, ele não fica restrito só à região dele, vamos dizer, a um raio de quilometragem pequeno. Vou ficar aqui porque, putz, se eu for lá, eu posso pegar uma barreira sanitária da SIDASC ou de algum órgão regulador que já vai pegar meu caminhão, meu transporte muda e eu tô ferrado. Porque uma coisa é no meu viveirinho, aqui 5 km de distância, 10 km, né? A chance de ser pego é menor. Então, impede a pessoa de crescer o viveiro também. Nossa, total. Né? E tem uma outra situação. Quando você consegue fazer essa barreira de expansão, o teu viveiro, você pega um material que para você é o melhor do teu viveiro. Você acaba conquistando mercados que vêm buscar no teu viveiro aquela muda. A gente tem um exemplo lá em São Paulo, no sul de Minas, que é específico de brássicas, que o estado de São Paulo consome pela qualidade, porque a gente tem essa questão da ambientação, né? Então, dá uma possibilidade de crescimento enorme. Inclusive, até pensando em outras espécies, até de exportação. Com certeza. E outra questão também, pensando na parte comercial, que você falou de ambientes, de localidades diferentes, culturas diferentes, de cultivares, na parte também, no meu ver, eu acho muito estratégico a questão de fugir da sazonalidade do viveiro, sabe? Porque a gente sabe, regiões, elas são sazonais. Por exemplo, na parte mais baixa da Grande Florianópolis, o plantio de folhosas no verão, que o verão é quente, 38, 40 graus, muita chuva, trovoada, a produtividade cai muito. Então o pessoal, em vez de aumentar a produção, que tem muito consumo, eles diminuem o plantio de folhosas, por exemplo, e vão plantar outras coisas. Então, só que esse plantio ele sobe na Serra Catarinense. Ou cai a folhosa aqui, mas no mesmo período a Serra Catarinense planta muita brássica. E começa as safras de solanácea, algumas coisas assim. E depois é o contrário, sai daqui e vai para lá. Então, quando o viveiro está atendendo várias regiões, abrindo o campo de atuação dele, por ele ter o respaldo, ele não tem medo nenhum de fazer isso, isso possibilita ele fazer. Eu vejo que ele consegue, durante os 12 meses do ano, se ele for atrás de parcerias, de negócios, ele consegue diminuir essa questão de falta ou uma queda brusca em alguns momentos do ano, sabe? E porque não adianta você estar produzindo de janeiro a março, 30 mil bandejas por mês e depois cair pela metade, sabe? Porque e se tu for muito regionalizado, isso vai ser meio que não tem como fugir, ao meu ver, sabe? Não sei se tu tem essa ideia por esse lado. Total, porque você tá com Renasem, você manda a sua muda para onde o mercado
Onde tem as oportunidades. Onde tem a oportunidade. E é isso, é evitar, você como viverista, evitar a sazonalidade, manter o equilíbrio e a expansão, né? E nada te impede de fazer uma filial, inclusive. Você produzir no local onde você tem o seu viveiro e aí você descobriu um nicho de mercado e você ter lá, nessa outra cidade, a uma certa distância ali, 100, 200 quilômetros, um viveiro apenas de armazenamento daquela sua produção. Sendo que o teu Renazem é só a filial que vai ter o Renazem, porque lá, só a matriz. A filial, ela não precisa, porque você já vai estar citando o Renazem da sua filial. Desculpa, da sua matriz. Então, isso é uma coisa também positiva do registro, e você consegue expandir muito o teu negócio. Campos de para atuações, vários estados. Sim. Parcerias também, né, com outras pessoas. Que parceiro, por exemplo, uma agropecuária ou alguma empresa de semente, como é que ele vai conseguir fazer uma parceria com um viveiro que não está registrado, por exemplo? Fica difícil. Não, fica impossível, na verdade. E, Fabiana, que mensagem você deixa para viveristas que ouviram a gente aqui, estão achando legal, estão na dúvida, botou a pulga atrás da orelha, mas ele ainda não é registrado. Mas ele quer dar esse passo, tá? A gente espero ter tocado no coração dele, na consciência deles. Não, acho que esses dois falaram aí nesse episódio, acho que faz sentido. Que mensagem você deixa para esse viveirista? Primeiro de tudo, que é um caminho muito bom o qual ele está decidido a seguir. A gente sabe, né, que a lei ela tem que ser cumprida e os produtores ainda têm essa resistência. No momento que ele entendeu e vai se registrar, a mensagem que eu deixo para ele é que é um caminho que no início ele não vai ser de flores, que ele vai ter que se adaptar, buscar um bom técnico, uma pessoa, um RT, que consiga traduzir aquela linguagem um pouco complicada que são as nossas leis, os nossos decretos, as nossas instruções normativas. Então, talvez buscar informações nas associações, como, por exemplo, a nossa associação em São Paulo, a Portesp, que ela tem um comitê específico, né, de atendimento de viveiros, a gente atende nacionalmente. A gente informa os produtores, né, com o maior prazer, às vezes em relação às suas dúvidas, né? E com isso, dizer para esse produtor que esse caminho inicial, ele pode ser um pouco aparente que seja difícil, mas que depois ele vai tornar tão natural que ele vai parar e pensar, por que eu não fiz isso antes? Então, levar a mensagem para ele que busque os técnicos que engenheiros agrônomos, as associações, a Portesp, mesmo casas de agriculturas, né, do município, se registra e cresça, porque é isso que vai acontecer com ele. Ele vai saber onde é que ele está, como é que é a produção dele, vai organizar aquilo e o próximo passo vai ser o crescimento. Não tenha medo. Eu vejo que isso é inevitável. O viveiro de muda que ele busca se profissionalizar, investe continuamente em estrutura, em processos, em pessoas. Eu vejo que isso, vários exemplos, a gente lá na usina é uma prova viva, mas vários amigos conhecidos viveiristas, que é uma coisa que ele não tem escolha. Se ele faz isso que a gente está comentando aqui, o crescimento ele é inevitável, ter que expandir é inevitável. Claro, não é obrigatório, cada um sabe até que ponto quer ir, até que tamanho quer chegar. Mas se ele quiser e fazer isso que a gente está falando, é inevitável. Porque o mercado, ele, por mais que tenha muitos viveiros, mas na minha visão, ele precisa de mais profissionalização, mais gestão de processo, de sanidade, do Renazem, toda essa questão para dar segurança e ele alçar voos maiores, sabe? Concordo. E isso como é que a gente consegue isso, né? É a união do engenheiro agrônomo com o produtor, né? E esse elo, a gente vê também pela Portesp, né? Que ela faz essa ponte com as normativas. Então, é realmente dizer para o produtor, busca o RT, se regulariza
E entra na questão da gestão, na questão da sanidade, vai diminuir muito o uso de agrotóxicos defensivos agrícolas, seu custo, então, porque você vai ter o controle, né, linkando isso com a tua rastreabilidade, né, com a organização, vai trazer para ele gestão de pessoas, e claro, se ele quiser crescer, vai ser uma questão que ele vai decidir. Agora, ficar na situação que está hoje, eu não vejo como uma vantagem, e sim como algo que está atrasando quem compra a muda dele. Porque não está levando um material que expresse o total potencial que aquela semente tem. Então, vamos quebrar esse gelo, desmistificar e seguir adiante. Vamos crescer juntos. Com certeza. Fabiano, o tempo passou voando aqui. Uau! Voando. E, Fabiano, faço uma pergunta para todos os meus convidados aqui no AgroConecta, que essa eu peço para você olhar para a sua câmera e dar uma mensagem para quem está assistindo a gente. A gente tem um episódio tanto no YouTube quanto no Spotify. O pessoal do Spotify, a maioria só escuta. Mas quem está assistindo a gente, que conselho você dá olhando para eles? Conselho você dá para produtores rurais, para viveristas que querem crescer e profissionalizar os seus agronegócios? Então, o conselho que eu dou para os viveristas, produtores rurais, querem crescer e desenvolver os seus negócios, procura um bom profissional, responsável técnico para sua propriedade, né? Pode ser, às vezes, você é engenheiro agrônomo, alguém da sua família, né, que trabalha ali no negócio familiar, mas antes de tudo, que a gente faça gestão da propriedade rural, a gestão da produção, a gestão da comercialização, porque a partir disso, a gente vai saber que tamanho que é o teu negócio, que tamanho são as nossas dificuldades, e sempre pensar no positivo, porque as dificuldades elas são diárias para quem é produtor rural, mas a decisão de solucionar aquele problema e que ele não aconteça mais, ela parte de um bom responsável técnico. Então, buscar associações como a Portesp ou outras associações, a gente tem a BCZEM, né, para ter esse respaldo tanto técnico quanto de informações que façam esse elo com as normativas políticas, para que o produtor ele produza com qualidade, com sanidade, com redução de custo. E é um dia de cada vez, né? Não adianta querer correr uma maratona. Não adianta. Começar correndo a maratona. E essa foi minha convidada, Fabiana Brambati. Sensacional. Muito obrigada. Espero que você tenha curtido. Adorei. O podcast, o assunto que a gente trouxe. E espero você que está assistindo a gente até esse momento aqui, né? Você chegou até o final desse episódio, que a gente possa ter contribuído com você, ou botado uma pulga atrás da orelha, ter despertado você para isso, se você é viverista, se você já está organizado, já é inscrito no Renazem, mas quem sabe algumas coisas que a gente falou tá passando meio batido, como não deveria, né? Um conceito que a gente dá, bota tudo em dia, esteja com tudo regularizado, para você deitar sua cabeça no travesseiro tranquilo, não ter medo de nada. Se chegar o mapa, quem for, pode chegar o Papa no seu viveiro amanhã, tá tudo certo, mostra seus documentos, sem problema algum. Isso não tem preço, eu digo porque quem tá dessa maneira, igual você falou agora há pouco, Fabiana, quem tá com tudo certinho, ou quem acabou de colocar para pensar, por que eu não fiz isso antes? Melhor sensação do mundo. É isso aí. Então, agradecer novamente nossos patrocinadores, nossos parceiros, a Usina Viveiro de Mudas, sempre facilitando a produtividade do agricultor do sul do Brasil. Zanata Estufas, o maior portfólio de estufas do Brasil, desde 1988, auxiliando o cultivo protegido brasileiro. Sêmenes Bayer, porta-enxertos Sêmenes, sua produção segura e muito mais produtiva. Agropro Assessoria e Mídia Digital, seu agronegócio posicionado nas redes sociais. Mercoagro, soluções em agronegócio. Agrivale, bioinsumos que impulsionam a transformação do campo. E agora,
a nova parceira Invictus, uma marca brasileira movida por propósito, construída com coragem e moldada pelo compromisso de servir. Lembrando que toda loja online da Invictus tem um cupom de desconto de 10% do Léo Viverista para você aproveitar muitos equipamentos de ponta que tem lá, que você pode usar aí no seu agronegócio, no seu dia a dia. E a Fabiana já garantiu como presente um canivete sensacional para o seu dia a dia na sua agronomia, no seu trabalho de campo, não é verdade? Com certeza, esse aqui vai me acompanhar todos os dias. Muito obrigada. Oh, que isso. Fabiana, agradecer novamente, tá? Sua presença, sua disponibilidade. Mandar um abraço pro pessoal da Aportesc. Aportesp. Tesc é Santa Catarina. Tesp. P de Isso. São Paulo. Isso, São Paulo. Então, agradecer, mandar um abraço pra Thaís, que é nossa amiga aí também, que fez a ponte pra você chegar aqui hoje. Então, agradecer, parabenizar pelo trabalho de vocês, eu acho isso muito importante, e agradecer novamente sua parceria, sua participação, e as portas ficam abertas aí para uma outra oportunidade, trazer outros assuntos, outras questões para a gente estar ajudando a nossa cadeia produtiva. Léo, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, esse momento de fala, né, de trazer um pouco essa desmistificação desse nosso assunto, né, dos viveristas e do Renasem, e mais uma vez muito obrigada. E espero voltar. O convite, a porta já está aberta. Muito obrigada. É isso aí, então, um grande abraço para você. Termina aqui o 31º episódio do AgroConecta e logo em breve vem o 32º, 3º e por aí vai. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Um forte abraço e até a próxima.